Bem, bem-vindas a esse nosso momento sagrado. Para quem está aqui, para quem vai assistir isso, né, no futuro, o nosso encontro mensal aqui, tá, no Portal da Luz Turquesa, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Marilza. Eu sou psicóloga de formação, já trabalho aí há uns pouco mais de 25 anos, só 25, né? E venho trilhando essa jornada também dentro dos caminhos da multidimensionalidade, que talvez para algumas pessoas seja algo assim estranho, né? Novo, para outros talvez não, né? Seja já uma prática da vida diária, né? Mas, na verdade, a multidimensionalidade revela a nossa própria natureza enquanto seres, né? Viventes no planeta Terra, porque o planeta Terra é um planeta multidimensional, é um planeta que tem, vamos dizer assim, múltiplas realidades, vamos pensar assim. Em uma ocasião especial, né, assim, um outro encontro, eu vou explicar muito mais, assim, eu vou explicar melhor sobre o que significa esse, vamos dizer, eu não vou dizer conceito, porque não é um conceito, uma estrutura do ser humano, tá? E hoje a gente vai, porque isso é importante para o nosso momento atual, planetário, né? Nós precisamos sair só da esfera humana, né? Da realidade física, né? Da relação entre as emoções e o pensamento, mas a gente precisa estabelecer uma relação entre todas as nossas, realidades multiversos, né? Nós atuamos, a nossa consciência está em múltiplos universos, em realidades e linhas de tempo paralelas, simultâneas, né? Futuras, passadas e presentes. Então, esse conceito de linha de tempo é importante, tá? Mas antes da gente começar mesmo, eu vou convidar para que vocês estejam aqui e agora, né? Pedindo aqui para que as nossas famílias de alma nos abracem nesse momento. Então, me coloco aqui como um canal de luz, na presença do Grande Espírito, da Mãe Divina e de toda a família galáctica, estelar, interplanetária, todos os nossos mentores e protetores que sejam testemunhas desse nosso momento e estejam conosco como um círculo de luz. Invoco também a presença de Miguel, Arcanjo Miguel e sua legião de luz para que feche esse campo de proteção e que nos envolva com a sua espada, né? Nos proteja com a sua espada, com a sua luz azul, sustentando e mantendo esse campo de toda e qualquer energia externa que não esteja, né, sintonizada com este momento. Vamos sentindo o nosso coração e a nossa presença, em nome da nossa amada presença divina, nos conectando com o coração, com a presença do ser que somos. Pedindo também que os elementais da Mãe Terra e os elementais do nosso corpo possam estar em harmonia e sintonizados neste equinócio de outono, trazendo o equilíbrio necessário entre as nossas polaridades. E é através dessa intenção sagrada de equilibrar as nossas polaridades internas e externas que possamos estar aqui reunidas em nome de toda a luz crística em nossos corações. Que o amor, a harmonia, a paz esteja aqui e agora, consagrando esse espaço
que a presença de Deus esteja aqui entre nós e de toda a nossa egrégora e família de luz, nossa mônada espiritual, que possa estar inspirando esse trabalho, essa conexão e abrindo sensivelmente a nossa percepção para novas realidades, que vão se desdobrando a partir da nossa própria essência. E assim é. Então, iniciando o nosso trabalho, né, com essa prece, é, eu trago aqui, né, a importância desse nosso momento, tá bom? Né? Então, nós estamos vivenciando um momento de colheita, como eu acabei de dizer. Não só pela transição mesmo de estação, né? Estamos entrando no outono agora, mas em termos planetários, né, existe uma colheita sendo realizada, aonde o processo de ascensão individual e coletivo está muito intenso, assim, de todas as formas. E, na verdade, né, algumas, vamos dizer assim, vertentes dentro, né, da espiritualidade trazem muito o conceito de ascensão como sendo algo para além da nossa própria experiência física. Algumas linhas. Outras já entendem qual é a verdadeira natureza do processo ascensional, que na verdade é nós ressurgirmos em nós mesmos, enquanto estamos aqui. E abrangemos todas as nossas partes. E essa é a parte mais importante, fundamental. Abranger também as nossas emoções. Então, o nosso grande, digamos assim, referencial no processo de ascensão agora, né? Para a gente se sentir assim, não, eu tô no caminho, não tô no caminho. É exatamente esse mergulho para dentro. Por isso que agora, como nós estamos entrando no outono, a chamada é de recolhimento para o seu mundo interno para observar suas polaridades. Como estão as suas luzes, né? O seu lado luz, o seu lado expandido e o seu lado sombra. Muitos de nós, né, temos uma certa dificuldade em ter essa clareza e esse discernimento. Então, assim, o nosso trabalho aqui é dentro de uma frequência, né, que é a frequência azul cobalto, azul safira e azul turquesa, que dentro da fraternidade é o primeiro raio e o oitavo. E essas frequências, elas trazem, né, assim, para nós, um entendimento, uma abertura do nosso corpo mental também. O corpo mental e também o laríngeo. Hoje a gente vai fazer um trabalho com o nosso corpo mental para alinhar e ativar a glândula pineal, né, o nosso terceiro olho. Então, para dissipar a confusão, né, para a gente ativar dentro de nós todo o processo de lucidez, percepção. Então, o raio turquesa, ele trabalha tudo isso, né? Ele trabalha a clareza, que dissipa a confusão. Ele trabalha o discernimento, que traz essa distinção entre o falso e o verdadeiro, né? A lucidez, a percepção divina, a organização e a disciplina, né? Que também está relacionado ao raio azul cobalto. A sabedoria equilibrada e a vivificação e dignidade, ou seja, a ativação do nosso corpo, né, vital, a nossa energia vital, integrando emoções, percepções e o nosso processo racional também, né? Então, existe uma relação entre o nosso chakra frontal e as crenças negativas ou positivas que a gente possa ter. Então, o que que acontece? A gente está num momento
em que existem muitas esferas, tá? Que, vamos dizer assim, têm as suas próprias agendas de recolhimento de almas. Eu até coloquei lá o nosso, a nossa comunidade, né? Nosso grupo, uma live, né? Que o meu mentor principal trouxe hoje, eu achei importante, né? Falando exatamente sobre isso. Então, ele explica muito bem como isso funciona, tá? E hoje a gente vai fazer um trabalho, né? Uma ativação, uma meditação, que é o nosso objetivo aqui, para justamente quem tiver acesso a essa frequência possa realmente encontrar o seu próprio eixo, né? Aonde a clareza, o discernimento, a lucidez, a percepção divina estejam mesmo alinhados com a sua verdadeira natureza, a sua essência. Então, o que que é importante nesse processo? Nós observarmos as nossas reações emocionais, principalmente nos momentos de conflito, né? Nos momentos em que assim, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, de repente você é fechado no trânsito, você, né, leva uma multa, você tá numa fila de banco, aí chega alguém e entra na sua frente. Qualquer situação, uma pessoa da sua família possa, né, te confrontar, te trazer assim algum sabor, algum sentimento, algum conflito. Então, é nesse momento que as nossas emoções elas são mais testadas, né? Assim, naquele momento que a nossa sabedoria, a nossa paciência é totalmente testada, né? Para ver se a gente realmente está conseguindo colocar em prática o que a gente aprende na nossa vivência do dia a dia. É lógico que muitas de nós aqui já estamos assim, né, com muita coisa encaminhada, processos, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento avançado, mas uma grande maioria ainda não, né? Uma grande maioria ainda reage muito, de forma assim, extremamente impulsiva, instintiva. E quem nunca, né, tem os seus gatilhos? Então, esse é o momento de observar quais são os seus gatilhos e aquilo que tira você do seu prumo, do seu equilíbrio. Na lei do tempo, né, nós temos uma estrutura que se chama onda, e ela é um pulso, né, do tempo, tá? De 13 dias. O segundo dia é o tom do desafio, que é o tom da polaridade, né? Então, vamos dizer que agora nós estamos sendo desafiados pela nossa evolução, vamos dizer assim, por todo o processo que a gente está vivendo, a buscar exatamente esse ponto, né? Esse ponto que permite você fazer esse movimento, porque o equilíbrio, ele não é uma coisa estática, parada. Então, como é que você percebe que você não está no seu equilíbrio, que você está fora do seu equilíbrio emocional? Quando você observa repetições no seu comportamento. Quando você sente que assim, nossa, mas por que que eu faço isso ainda? Por que que isso ainda acontece na minha vida? Seja lá o que for, né? E são os padrões, como eu disse assim. A função do pensamento, ela é importante justamente por isso. Então, todo o processo de criação da nossa realidade, ele passa por um crivo da razão. Ele passa pela emoção, passa pelos sentimentos, mas assim, se as suas emoções estão distorcidas, e muitas vezes o nosso centro de visão está distorcido, né, o nosso chakra está girando ao contrário, é o que muitas vezes faz com que a gente não tenha toda essa percepção clara necessária para tomar uma decisão, né? E agir, porque a gente tem a ideia e muitas vezes não coloca ela em prática, ou demora, né? Enfim, então eu
posso dizer que no meu processo, talvez eu tenha demorado muito, mas no que eu me demorei, particularmente falando, nos meus próprios, né, movimentos internos para que eu realmente pudesse me sentir apta, né, a levar vai, esse aprendizado, esse meu aprendizado pessoal. Então, das minhas, da minha própria transformação. Porque a gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente já tem, né? Então, e são camadas, né? A gente tem que entender que são camadas. A dor, né, o trauma, o conflito, ele vem e muitas vezes ele tem um efeito, mas a causa às vezes a gente não sabe qual é. Porque às vezes a camada que está causando aquela repetição, aquele processo de estagnação emocional em algum nível da vida, seja ele qual for. E a gente está falando aqui da vida prática, concreta, diária, né? Então, a vida da terra mesmo. Precisa ter esse olhar atento para todas esses gatilhos emocionais que a gente tem. Então, o que que acontece? Eu estava falando das linhas de tempo. O que que são as linhas de tempo? Aqui no planeta, o planeta Terra é uma nave do tempo, tá? Ele foi gestado e gerado desde o início da sua evolução como sendo um planeta morontial. O que que é um planeta morontial? É um planeta que é uma zona de experimentação de livre-arbítrio, de consciências superiores, de consciências, né, espirituais. E nesse quadrante aqui, aonde o planeta está localizado, que é o sistema solar, aconteceram muitas invasões, né? E muitas situações que muitas pessoas desconhecem, que é a ação, né, dos seres caídos, né? Os arcontes, os draconianos. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente não tem um entendimento de como isso aconteceu, de como isso funcionou. Só que o efeito disso é justamente o estado de coisas que nós estamos vivendo. Por exemplo, essa percepção do tempo linear, ela é totalmente equivocada. Ela cria perda de memória. Porque, por exemplo, você encarna e reencarna, você não sabe quem você, o que você fez, o que você foi, aonde você viveu. E muitas vezes isso, né, em muitas destas vidas, nem foram vidas assim verdadeiras, foram vidas totalmente dopadas, manipuladas, tá? Então, eu tô trazendo essa informação aqui porque é importante. Então, existe a ação que se tornou para nós, na verdade, uma deturpação no nosso DNA. Então, todas as nossas ações e reações, elas perpassam, elas atravessam essas situações. Quando a gente faz uma meditação, né, que eu abro uma frequência, a gente tem acesso uma, vamos dizer assim, a um estado de consciência, né, expandido. E muitas vezes todas as nossas partes estão ali presentes no processo, certo? E hoje, levando em consideração essas informações, né, nós vamos acolher todas as nossas partes feridas. Aquelas partes que a gente, vamos dizer assim, recebeu o aprendizado que tinha que receber e passou para frente. Seja dessa linha de tempo ou de linhas de tempos, né? Como eu disse, assim, que estão rodando simultaneamente agora, nesse estado, nesse estágio planetário que a gente está vivendo, onde essas linhas de tempo
elas estão trazendo muitas vezes os padrões, os pensamentos, os acontecimentos, situações que muitas vezes você não entende a origem daquilo. Muitas vezes você encontra situações, pessoas, e se relaciona em determinados ambientes que você procura uma razão e aquela razão ela não está muito clara. Você não tem clareza, não tem percepção daquilo, mas aquilo dispara algum sentimento. Aquilo dispara algum gatilho, aquilo dispara, né, alguma parte sua que está ferida. Então, essa é desse equilíbrio que a gente está falando aqui. O equilíbrio entre as nossas partes saudáveis e as nossas partes feridas. O equilíbrio entre a luz e a sombra. Porque a hora que a gente consegue mesmo, né, trazer isso para o nosso coração e abraçar tudo isso, né, a ponto de iluminar essas partes, a ponto de amá-las, independente, né, e sem julgamento. O amor sem o julgamento é, na verdade, o primeiro passo, é a primeira escadinha, é o primeiro degrauzinho na nossa escala de ascensão aqui. Vamos dizer assim, na conexão com a quinta dimensão, que já é uma realidade. A quinta dimensão é uma sobreposição sobre a terceira e a quarta, na verdade. Nós já estamos vivendo isso. Só que a gente pode oscilar. Então, partes nossas estão na terceira, partes nossas estão na quarta e partes nossas estão na quinta. Não sei se está ficando claro isso que eu estou trazendo. É como se dentro de nós houvéssemos essa modulação de frequência. E isso muitas vezes pode acontecer no mesmo dia, você tá com um humor de manhã, um humor à tarde, um humor à noite. E às vezes com a mesma pessoa você tá de um jeito, no outro dia você tá de outro e vice-versa, lógico. Às vezes a pessoa tá com você e aí você não quer reagir, você já sabe que aquilo não é legal. Você já entendeu que não dá para entrar no jogo do outro. Mas às vezes a situação ela é tão forte, ela é tão intensa que não tem como. Às vezes você sai com uma pessoa, com um amigo, vai para um barzinho, né? Tomar um chopp, você vai, sei lá, comer um lanche na lanchonete. E aquele ambiente, ele vai carregar também um monte de situações ali que você vai estar interagindo. Então vai ter várias, né, realidades atuando simultaneamente. E você tá ali, né, absorvendo tudo aquilo. Percebe? Então, essa relação entre o nosso chakra frontal e as crenças passam justamente por esse critério. A função do pensamento que nós mais precisamos para criar nossa realidade presente e futura, ela depende muito do quanto as nossas partes, né, vamos dizer assim, vitimizadas, né, aquelas partes que a gente acaba, né, falando, nossa, mas e se não tivesse acontecido aquilo, talvez eu tivesse de outra forma, né? Esse nosso lado de vitimização é algo que, em algum momento, aquilo vai vir. Então, é isso que mantém, né, esse desequilíbrio entre as polaridades. Então, o chakra frontal, só para a gente complementar, ele tem a projeção para frente e para trás, bem nessa posição aqui da cabeça, tá? E atrás da nuca. Aqui atrás da nuca é onde está o nosso cerebelo, né? Assim, em termos fisiológicos, biológicos, né? A parte occipital, onde é o campo da visão. Olha que interessante, né? Inclusive, é aonde a imagem é projetada, quando entra no olho. E é também aqui que tá o quê? A amígdala, que é onde a gente tem, né, ali guardado todos os nossos instintos mais primitivos e mais primários.
o medo, a dor, né? O medo de ser abandonado, o medo de ser ferido, o medo de ser traído. Todos os nossos medos, eles são gatilhos. A raiva, né? Então, aqui, o que que acontece? Quando essa parte de trás está obstruída, ela está girando em sentido anti-horário, por exemplo, né, a pessoa ela pode ter milhões de ideias, mas ela não consegue colocar em prática por causa justamente dessas travas. Então a gente tem que, né, buscar ter essa consciência, essa clareza, porque aqui é a parte executiva e aqui, né, a parte da frente é o que está relacionado aos nossos, a capacidade de visualizar, de compreender, de criar os conceitos mentais e de projetar a nossa realidade. Então, a gente projeta a realidade e executa essa realidade na matéria. Só que se nós tivermos muitas partes feridas, muitas crenças negativas, muitos bloquinhos inconscientes, subconscientes, subjacentes dessas energias congeladas que foram manipuladas no nosso DNA original estelar por essas energias, muitos de nós somos capturados diariamente e a gente não percebe. Então a nossa energia ela fica que nem um cabo de guerra, sabe assim? Ela fica para cá, você querendo ir e alguma coisa querendo te puxar. Não sei se você já tiver essa sensação, sabe? De você querer fazer alguma coisa e parece que tem um negócio que não tá indo. Você vai, tenta, né? Muda a estratégia, pensa em novas alternativas, tal, e o negócio não anda. E o negócio não anda. E, eu particularmente sinto bastante pressão nessa parte, né? E quando isso acontece, é como se o corpo mental ele ficasse mais restrito. Então você não consegue ter aquela clareza, não só sobre o seu caminho, sobre a sua vida, sobre a sua realidade, mas inclusive sobre os processos mais sutis, que você só consegue ter acesso às energias mais sutis quando esses corpos, né, esses chakras estão limpos, né? Estão fluindo a energia, tá? Então, assim, a gente vai fazer o trabalho agora, né? Deixa eu só. A gente vai vamos nos conectar é, com essa intenção, né? E observar assim, o que que nós estamos colhendo até aqui, né? Olhar para dentro de nós nesse momento, né? O que que você está colhendo na sua vida neste momento? Em todos os níveis, em todas as áreas, né? Seja na área sentimental, afetiva, relacional, seja na área material, seja na saúde, em relação, né, ao desenvolvimento pessoal. Então, esse é o momento de nós olharmos para dentro de nós e fazermos esse exame de consciência, né, esse recolhimento para dentro, para nossa caverna interna, né? Para que a gente possa observar quais são os nossos padrões que se repetem. Seja um jeito de pensar, seja um jeito de agir, seja um jeito de falar, seja uma forma de se comportar. E isso ninguém precisa saber. É você com você mesmo, é você com seu espelho, né? O nosso grande juiz é o espelho, na verdade, né? Todos os dias você olha para você e diz assim: bom, como é que eu estou hoje? Como é que eu me sinto hoje?
Eu estou bem comigo, né? Existe algo ainda que eu precise saber sobre mim que eu ainda não sei, né? Onde eu estou colocando a minha energia, a minha atenção? Então a gente faz esse exame agora, porque toda a atenção que a gente precisar colocar daqui para frente, para essa, porque tá tendo, por que que eu estou falando tudo isso? Porque tá tendo já uma colheita de almas, tanto da agenda crística quanto da agenda, eu vou falar aqui, né, draconiana, que não é os dragões, né, de luz ou os protetores, mas os dragões que não têm essa, vamos dizer assim, que trazem o nosso lado da ignorância. Olha só, vamos entender isso aqui. Que colheita é essa? Desconexão com a nossa essência, esquecimento da nossa verdade, da nossa verdadeira origem espiritual. Nós somos sementes estelares aqui. A nossa frequência, ela ancora energias de luz aonde nós estamos. Percebem? A perda de memória faz com que a gente repita muitas vezes situações e comportamentos, né? Então eles não tem a ver com o bem ou o mal, o certo ou o errado. Não é uma questão de julgamento. É uma questão de saber assim, o quanto eu esqueço do quão soberano eu sou e eu possa em algumas situações não ser tão soberana assim de mim mesma. Ou em momentos que eu já fui assim, que já aconteceu. Então, esse é o momento de observar quais são as nossas repetições e fugas. Por quê? Quanto mais a gente conhecer quais são os nossos padrões repetitivos, mais fácil a gente vai trabalhar com eles, certo? Como é que você vai trabalhar com uma coisa que você não conhece? É muito difícil de você lidar com um acontecimento que você não sabe a causa, a origem, o que que aquilo realmente é para você. Percebem? Então, a sombra, ela não é nem boa nem ruim. Não existe essa polaridade de bom ou ruim, certo ou errado, bom ou mal. O que existe é a ausência de conhecimento, de consciência, ausência de consciência ou inconsciência da profunda, né, da profundidade da sua alma, profundidade das suas emoções. Às vezes você tem uma força, né, incrível. E essa força ela é ativada. E ela pode ser ativada em momentos até quando você está em fúria. E a força, quando ela é ativada, quando a gente está com raiva, a gente tem que tomar certo cuidado. Não é verdade? Quando a gente está com medo, se a força está sendo ativada, quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, existe um processo de cegueira interna. A gente não enxerga. E quem não tem, né? Então, assim, não dá para dizer, a gente não está ainda no patamar dos seres que não precisaram mais encarnar nesta realidade. A gente ainda está encarnado, então a gente tem influências. Então, é observar. Quando você aplica a sua força, o seu poder, e ele está, vamos dizer assim, movimentado por um estado emocional ainda não tão integrado, ainda não tão alinhado com a sua essência crística. Porque a raiva ela não é ruim, ela não é ruim, mas ela traz um componente de muitas vezes, quando ela está num processo ativo ou reativo, vamos dizer assim, ativa partes feridas e essas partes feridas podem ferir o outro, seja com palavras, com atitudes, com comportamentos. E aí depois a gente não consegue meio que mudar aquilo, entendeu? Tipo assim,
A palavra dada, falada, é igual a flecha lançada, né? Saiu. Opa, saiu. Então, o que que acontece? A comunicação, quando ela tá, vamos dizer assim, alinhada com a verdade, você pode dizer uma coisa com ênfase, com bastante, né, postura, mas você não está agredindo, você não está ferindo. Mas quando você tem uma parte ferida, sem querer você acaba machucando. Isso é normal. Nós somos seres humanos, isso é normal. E o que que acontece? Por que que eu estou dizendo isso? Porque o nosso estado interno influencia no estado do planeta. Então vamos pegar aí as partes do planeta que estão em conflito, em guerra. Quer dizer, em vez de diminuir, aumenta. Por que será? Era para diminuir, né? Já que não é tão bom, as pessoas morrem nas guerras, devia diminuir. Mas o que está acontecendo? Está aumentando. Está se tornando mais agressiva e mais violenta. Agora, por quê? Porque existem essas agendas. Então, o que que eles fazem? Eles querem recolher as almas que não se lembram que são luz, que não se lembram da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira essência. Se esqueceram, entendem? Que são divinos. Muitas vezes a gente se esquece que nós somos divinos. Nós somos seres divinos. E que estamos aqui nessa experiência, de certa forma, limitados. Mas limitados pelo quê? Pela nossa mente. É só a mente que limita o homem. E ela também é o fator, mais um, o fator que transcende. Olha que interessante. A mente, ela tanto pode limitar, quanto ela pode numa viradinha de chave, a hora que a emoção libera aquela dor, aquele sofrimento do passado, de alguma linha de tempo do passado, ou simultânea ou paralela, que assim, que são personalidades suas, são realidades que foram criadas em outras épocas, em outras dimensões, e estão rodando simultaneamente. E isso a gente precisa ter clareza. Isso não ficou lá no passado, de 1500, 1600, 1700. Não, é agora. Está acontecendo agora. Esse é o grande entendimento sobre o tempo, é que ele não é linear, ele é circular, ele é radial. Ele é um tempo cíclico, né? Quem trabalha com magia, feitiçaria e bruxaria, né? Vamos dizer assim, sabe disso, que é um tempo cíclico. Então, quando é o tempo de recolher, é o tempo de recolher. Não é o tempo de expandir e crescer. Porque você pode expandir e crescer o mal. O câncer, por exemplo, né? São as células crescendo de forma desordenada no organismo. Não é verdade? Então, onde é que a gente está colocando a nossa energia e onde ela está crescendo e expandindo? Então, vamos respirar agora nisso, né? Trazendo aqui para o coração esse entendimento sobre essas linhas de tempo, de todas essas realidades simultâneas, passadas e presentes, para que a gente possa recolher todas as nossas partes feridas nesse momento, acolhê-las no nosso coração. Então, eu convido vocês a mergulharem nesse processo junto comigo, cada uma aí no seu espaço sagrado interno, né? Procurem uma posição de conforto, fiquem, né? Se quiserem assim diminuir a luminosidade, apagar a luz, não tem problema fechar a câmera, fica à vontade, tá bom? Então agora a gente vai respirar profundamente, fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, você enxerga mais. Você começa a enxergar o que está dentro de você. Vamos sentir os pés,
plantados no chão. E vamos fazer algumas respirações lentas e profundas de escoamento. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Ah. Hum. Vai se conectando com o seu centro cardíaco, com a joia da alma no seu coração, trazendo as suas mãos na forma de prece aqui na altura do seu terceiro olho e na altura do seu coração, fazendo essa conexão entre a mente e o coração, para expandir essa conexão entre o pensar, o sentir e o agir. E vamos nos abrindo nesse momento, sentindo uma espiral de luz de dentro do nosso coração, a partir do centro cardíaco, que gira em um sentido horário e um sentido anti-horário, como se fosse um fluxo de dentro para fora e de fora para dentro. Você vai se conectar com esta imagem e do centro dessa espiral que está sintonizada com o seu chakra cardíaco, sobe um raio de luz dourada na direção do seu chakra coronário, passando pelo frontal. E no frontal, você visualiza essa mesma espiral, só que agora verticalmente. No coração, ela está de forma horizontal. E no chakra frontal, ela está vertical, no sentido dos chakras mesmo. E ela começa a se movimentar de dentro para fora e de fora para dentro. Você pode relaxar as mãos nesse momento. Vá sentindo esse impulso. É o impulso do tempo. Vá observando o seu próprio corpo, tendo esses fluxos de energia. E uma espiral, e da espiral, do centro da espiral, um outro raio que desce até a planta dos seus pés, passando pela coluna, descendo, passando pelas pernas, atravessando os pés, e se tornam raízes agora. Raízes que vão se expandindo para dentro da terra. E o seu corpo vai sentindo esse aterramento,
Vá sentindo em volta de você esse campo se formando como um ovo de luz, violeta e dourado. E lá no centro da espiral, uma joia azulada. Ela está bem no centro, ativando dentro de você todos os seus centros de luz. Essa luz azulada começa a atravessar o seu tubo, céu e terra, que é o nosso tubo Mauri. Ele sobe, atravessa o chakra coronário, passa pela estrela da alma, vai até os chakras celestiais e vai subindo, subindo, tocando em todas as nossas versões mais elevadas. O eu sou em outras dimensões. Você pode sentir, talvez, a presença da sua família de alma perto de você. Podem vir lembranças, pensamentos, ou simplesmente você se entrega à experiência e simplesmente vai. E vai sentindo essa espiral agora subindo e descendo através, né, assim, seguindo esse eixo, esse fluxo azul de energia. E vai se expandindo. Agora você sente que você vai descendo pelas raízes. Você vai se conectar agora com a energia telúrica, tamanho terra. E lá nas raízes, você vai se imaginar como uma semente de luz. E você vai sendo levado agora para uma experiência em alguma linha de tempo que necessite de luz, de cura, de liberação. Vai inspirando e respirando. Vai sentindo suas raízes se iluminando, as raízes, como se fossem as raízes de uma grande árvore. Talvez algumas não estejam tão iluminadas, talvez alguns circuitos estejam apagados.
Você vai observar essas raízes, aquelas que estão iluminadas e aquelas que os circuitos estão apagados. Como semente, você se torna agora um viajante do tempo. E você vai caminhar por essa raiz, imaginando que nessa raiz você tem um portal que vai te abrir uma percepção interna, é um portal interno que te leva ao tempo e ao acontecimento que geraram nessa raiz esse enfraquecimento. Vai caminhando, como se você estivesse caminhando em cima da raiz da árvore e atravessando o portal até passar lá do outro lado. E veja o que acontece lá do outro lado. Vai caminhando até que você chega a um lugar onde tem uma fonte, e nessa fonte você se senta e observa no espelho da água a cena ligada a esta situação. Talvez você não consiga ver, não se preocupe. Apenas entre em contato com a sensação, observe seu corpo, se existem algumas partes do seu corpo que ficam mais tensas, mais rígidas, ou que apresente alguma reação. Tem um formigamento, e você vai vendo ali as suas memórias. Dessa fonte começa a jorrar uma água. Ela começa a funcionar. E essa água vai descendo, é uma água bem cristalina. E ela vai tocando nas águas onde estão suas memórias. Conforme ela vai tocando, ela vai, a água vai ganhando uma coloração. E essa coloração vai dissolvendo essa memória e vai trazendo para a sua consciência um determinado padrão que você vem trabalhando há muito tempo, muitos anos. Está enraizado ali, né? Aquele padrão de comportamento. Ou talvez um acontecimento que tenha trazido muita dor e que está lá guardadinho. E essas memórias agora elas vão sendo abraçadas. Você sente que todo o processo acontece para que você possa acolher tudo o que representa essa memória para você. Mesmo que você não lembre, não compreenda a origem, você não precisa saber. Apenas entenda que é algo que está sendo curado agora.
Você pega um pouco dessa água que jorra dessa fonte para você e toma. E aquela raiz que antes estava sem cor, sem vida, começa a se iluminar. Você vai caminhando de volta, agradece. Talvez você tenha sido auxiliada por alguém que esteve com você, então agradeça. Vá respirando, sinta a respiração no abdômen, sinta a respiração no pulmão, vá sentindo essa expansão. Se houver alguma parte do seu corpo ainda mais tensa, talvez você ainda precise se demorar um pouquinho mais nesse lugar, beber um pouquinho mais da água. Ah, vamos soltando todo o peso. Esse é o momento de perdão. Veja o quanto você pode perdoar, soltar, liberar tudo que não é mais desse momento. Você retorna, atravessa lá o portal, vai se integrando novamente ao tronco, né? Ali, aonde começa todas as raízes. Vá observando. Talvez existam outras ainda, ou não. Observe como estão as raízes da sua árvore. Vá voltando lá para a espiral do coração, integrando com o seu corpo físico. E agora, foque a sua atenção no seu terceiro olho e vá sentindo aquela joia agora no meio da sua cabeça. Exatamente aonde está o ponto de conexão, de junção entre a glândula pituitária e a glândula pineal. Ela abrange as duas, o chakra frontal e coronário simultaneamente. E vai limpando todo o seu inconsciente, removendo e ativando agora a função saudável, trazendo clareza, lucidez, percepções aguçadas. Força, coragem, determinação. Vai trazendo organização, equilíbrio das suas polaridades.
Ah, vai tocando o seu coração, vai sentindo. Quando você toca o seu coração, é uma lembrança de que você está retornando ao seu lar, ao lar da alma. Você vai tocando o seu coração e respirando, abrindo o seu campo de visão interna e sentindo todo esse processo, acolhendo, vai trazendo clareza, vai integrando com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua mente. Retornando lentamente, voltando bem devagar. Olhe para todas as suas conquistas, para todo o seu aprendizado. Sinta as suas colheitas e o que você ainda pode plantar neste novo ciclo, que você pode selecionar neste novo ciclo para futuros plantios. Está feito. Gratidão. Estão bem? Sim, Como foi? Oh, Letícia, que bom, querida. Gostaram? Quer partilhar um pouquinho como você está se sentindo? Como foi o processo? Teve alguma parte assim que te chamou atenção, que a gente conversou? Esse é o momento das trocas. Quem quiser pegar a palavra. Estão quietinhas. é que sempre que eu tô aqui eu falo primeiro. Hoje eu vou deixar alguém falar primeiro. A Letícia tá falando no chat aqui, deixa eu ver. Peraí. Pegar a fala dela. Me trouxe muita consciência e clareza do momento que estou vivendo. Perfeito. As linhas de tempo sempre são do nosso momento presente, e mesmo que elas estejam trazendo e trazem sempre, né, algum campo de memória, né, que esteja do nosso DNA ancestral, familiar ou nosso próprio DNA humano, né, estelar, é sempre sobre o agora. Porque nós temos só o hoje para mudar a nossa realidade, né? Amanhã a gente não sabe se a gente está aqui. E quando a gente começa a ter clareza, é muito importante, porque é com a clareza que a gente pode tomar melhores, né, decisões, assim, fazer melhores escolhas, vamos dizer. Porque esse momento de colheita, na verdade, é também observar as escolhas feitas antes, que nos trouxeram até aqui, né? E também agradecer, mesmo que tenham sido colheitas.
que a gente sabe que foram grandes aprendizados, mas que talvez o resultado não tenha sido o que a gente gostaria que fosse. A gente fica muito focado no resultado, 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 né? Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Robson. E a gente esquece do processo e do progresso que a gente teve durante a vida toda. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não progredi nessa área da minha vida, isso aqui tá tão assim, parado, não sei o quê. Mas e tudo que aconteceu para que você chegasse até esse momento? Até para você ter essa clareza, aconteceu muitas coisas para você poder ter essa clareza desse processo que você está passando agora. Então, essa raiz do tempo que a gente buscou, né? Que foi lá, trazida nessa espiral, ela fala de você agora também, de algo que ficou congelado no tempo, paralisado no tempo, e que não pôde ser integrado antes. Por quê? Antes a gente não tinha maturidade espiritual para integrar aquela experiência, aquela lição. Pode ter sido vidas interrompidas. Então, existem muitas linhas de tempo fantasmas. Eu vou trazer esse conceito também, para a gente falar um pouquinho sobre isso nas próximas vezes. Porque é importante para o momento que a gente está vivendo, né? Porque tudo aquilo que faz sentido permanece. Agora, principalmente. O que não vai fazer sentido não vai ter força para ficar na nossa vida. A gente vai, né? Tudo que você tiver que se esforçar demais é porque não é natural, não é da sua essência. Não que a gente não tenha que trabalhar pelo progresso, não se trata disso. Não se trata de simplesmente soltar e largar e abandonar a própria sorte, a vida, né? Deixa a vida me levar. Não se trata disso. Mas se trata de soltar no sentido positivo da palavra. Soltar o passado é perdoar da forma mais profunda qualquer processo que a gente já tenha passado antes. Uma dor, né? Às vezes a dor ela dói de muitas formas. Sei que eu fui redundante, mas é bem isso mesmo, né? A dor dói, né? De muitas formas. E quando você não sente, é perigoso, porque se ela tá lá, é igual, né? Vamos pensar numa analogia ruim, o câncer, que é silencioso e você não percebe. Quando você percebe, já tá tarde. Ela é silenciosa. Então, uma dor silenciosa não é bom. É bom que ela seja dolorida mesmo. Não é verdade? Eu penso assim, né? Tá doendo? Tá doendo é porque você tá viva, é porque você tem sensorialidade para isso, né? A sua percepção tá viva. Você não tá congelada, você não tá, né, paralisada ali, porque quando não tá doendo é porque a energia tá congelada, a energia tá paralisada. E você acha que tá tudo bem. Tá tudo bem, porque não tá doendo. Porque quando a dor realmente para de doer, é porque ela integra na alma, aquela parte ferida, ela já não tá mais ali. Ela já foi curada. Aí ela para de doer. Aí não é mais dor, é uma energia que flui. São sensações e percepções e sentimentos. Ah, é como se fosse um rio, né, que rompe a barreira. Aí ele volta a fluir. As emoções elas voltam a seguir o fluxo delas, porque as emoções elas precisam ter um fluxo. E a gente percebe no corpo. Então, as partes do corpo que estão assim, né, doloridas, por exemplo, são emoções congeladas ali. Então, precisa olhar para isso, porque às vezes a gente não percebe a emoção
como ela de fato é. A emoção, ela é um sinalizador de coisas que precisam ainda ser, né, integradas. Ela sempre te leva para algum lugar, então a gente tem que estar sempre curioso sobre os nossos processos emocionais. E nenhum deles é ruim, todos eles são importantes. Vocês trouxe clareza mais, um pouquinho mais aí, Letícia, para você, né? E é isso. Quer falar? Acho que a meditação ela é sempre gentil de alguma forma, né? Ela vai tocar em pontos que o ser humano faz um corte quando vai trabalhar. E o que eu sinto, né, é que é uma forma muito mais amorosa, trabalhando na energia da misericórdia, da compaixão mesmo, do não julgamento, para você poder acessar a autorresponsabilidade, porque para mim o nosso encontro de hoje, não só a meditação, o próprio tema da colheita, né, como as falas, eles nos remetem à autorresponsabilidade, porque assim, eu só posso falar de mim, eu não vou falar por ninguém, óbvio, né? Lógico. Então, assim, quando a gente não perdoa, é porque a gente ainda está projetando no outro a razão da nossa dor, né? Então, é, o não perdoar, ele fica ele traz um implícito, um conceito de que você está punindo o outro com o seu não perdão. Mas você não está punindo ninguém, porque a vida do outro está acontecendo normalmente, e o perdão não é uma dádiva que você dá ao outro, é uma dádiva que você dá a si mesmo. Porque, na verdade, quando você perdoa, isso significa que você liberou a questão, né? E o outro não precisa saber necessariamente se você perdoou ou não perdoou, é uma questão de você poder tirar aquilo de dentro de você e seguir em frente. E nós, seres humanos, né, é, a gente sempre tem um vilão para a nossa história, né? E a gente detesta a palavra vítima, mas a verdade é que todo mundo veste o arquétipo da vítima quando projeta no outro. Ah, eu sou infeliz porque o outro fez tal coisa comigo. E quando você está nesse processo de projeção, você não consegue trabalhar exatamente o que foi o encontro de hoje, que é a autorresponsabilidade. O outro, ele simplesmente está sendo o que ele é, por mais que ele seja bom ou ruim. O que eu fiz com o que o outro me deu é que é um problema meu, porque se eu te oferecesse essa água, você poderia pensar, ai, que fofa, tá compartilhando água comigo, poderia pensar, que mulher louca, tá me dando essa água babada aí, por quê, né? Então, eu acho que para mim foi muito bacana, porque além, claro, né, de que quando a gente medita, a gente trabalha as coisas num outro patamar, foi o exercício do lembrete da autorresponsabilidade pela própria vida. Perfeito. Exatamente. Exatamente isso. Esse é o momento que a gente está vivendo. Porque na medida em que você tem a consciência, você não pode mais usar de subterfúgios, né? Para para não encarar aquela parte, né, como sendo sua. Porque mesmo que ela tenha sido ativada por outras pessoas, por essas consciências caídas, porque na verdade está dentro de nós e são arquétipos. Então, e são forças que comandam a inconsciência coletiva, ok? Ok. Porém, quando você tem a consciência, você escolhe. Você não dá o poder para ninguém. Inclusive, quando você escolhe soltar e escolhe perdoar, você também está retomando o seu poder. Porque o outro não tem mais poder sobre aquilo que você vai sentir ou deixar de sentir. A ação do outro não tem, ela não tem mais peso no sentido que a gente coloca, né?
É o peso que a gente coloca, que é o entendimento, né? Que o outro, ele é um espelho. Se está acontecendo ali, é sobre você, não é sobre a pessoa, e ela é seu espelho. É a parte sua ferida juntando com a parte ferida da pessoa. Então, quando o corpo de dor de um toca o corpo de dor do outro, tem um embate, tem a sombra, né, que o Jung trouxe. Então, sabiamente, né? Então, quando a gente realmente acolhe as nossas partes, sem julgá-las também, que a gente também não pode se julgar, nem melhor nem pior que ninguém. Aí a gente começa o nosso processo. Sai do vingador, sai da vítima e sai do narcisista, né? Porque cada hora a gente tá num ponto, né? Ou a gente é narcisista e quer controlar todo mundo, ou a gente é o vingador que quer, né, se vingar da pessoa porque ela fez tal coisa e tal, não sei o que, ficar jogando na cara, né? Aquela coisa assim. Não, porque você naquele dia, tal. E sem querer a gente faz isso, né? As relações, elas são, enfim, o nosso maior cadinho alquímico. O cadinho da alquimia. É isso. Deni, gostou, amiga? Oi, boa noite. Ufa, Adorei. tudo bem? Muito bom mesmo. Gratidão, minha amiga. Foi forte, né? Sim, sim, foi muito forte. Eu comecei a abrir muito a boca, assim, comecei a bocejar, né, logo no começo, até apaguei a luz para poder me concentrar melhor. Mas assim, eu me vi uma raiz assim, como se fosse uma raiz nova, sabe aquela raiz branca, quando começa a brotar de uma planta, de uma árvore, que ela é branca? Sei. Ela ainda foi esse tipo de raiz, né? Então, um sinal aí de rejuvenescimento, de recomeço, né? Já que a gente está aí num recomeço, né? Esse, o ano começou dia 20 agora, né? Então, Sim. não deixa de ser um recomeço, né? Com certeza. Tem isso também. Porque E, é, né? E é interessante que a gente começa de dentro, né? A gente começa recolhendo sim, para depois expandir, né? É interessante que o nosso ano astrológico ele começa dessa forma, né? Ele começa no outono, sim, né? Que é esse lugar também de voltar-se para dentro. Quer dizer, ele não é um começo já que vá, né? Apesar de ser um início, é um início para dentro. Primeiro você realmente faz uma grande avaliação interna, tipo assim, como é que eu vou recomeçar? Vou recomeçar de que forma, né? acho que primeiro a gente se interioriza, Isso, tá? Para depois se expandir. É como a semente, né? Primeiro ela apodrece, ela morre para renascer. Então, esse é o período, é isso tá? mesmo. Porque para você começar ou recomeçar, primeiro você precisa morrer. Então, morrer os padrões antigos, aquilo que não te cabe mais, aquilo que não te serve mais. É nesse sentido, para depois você nascer realmente. A nossa vida é um ciclo, né, de morte e renascimento. Sim, Tá? Então, cada aprendizado, cada passo para frente, alguma coisa morreu lá atrás, né? Algo foi enterrado, né? Algo foi aprendido, né? É um aprender. A vida é um eterno aprendizado. sim, com certeza. E eu Uma aprendo muito. roda da fortuna, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, mais ou menos assim. Sim, Exatamente. Maravilha. É sempre maravilhoso, né? Tá com as beldades aqui. É uma troca de sabedoria incrível aqui, né? Letícia também, gratidão a todas. o que ela Puderam falou estar. fez sentido, Sim, né? Falou a respeito da questão de perdoar, né, etc. Foi bem profundo também, né? Eu prestei bem atenção. Eu estou aqui,
Eu estava fazendo umas coisas que minha filha estava aqui, então eu falei, não, deixa eu. Mas eu nem vi que o meu microfone estava aberto, entendeu? Não tem problema, a gente nem percebeu. Mas é isso, meninas. Olha, eu agradeço pela presença, pela ancoragem desse momento, de todo o meu coração, por vocês estarem aqui comigo. Todos aqueles que forem assistir depois também, né, que possam se beneficiar desse processo e que a gente possa dar novos passos aí, né, fazendo outras conexões, outras sintonizações, trazendo novos, né, temáticas. E aí, aos poucos, eu vou destrinchando alguns temas para trazer toda essa clareza que a gente precisa, né, e discernimento e essa autorresponsabilidade para o momento, porque o que vai realmente, assim, que eu sinto, né, e o que eu percebo, assim, que para a luz entrar, o nosso corpo emocional, ele precisa estar muito bem trabalhado, senão a luz não ancora. Então, toda vez que a gente fizer um trabalho, sempre vai ter algum aspecto nesse sentido, de liberar alguma questão do inconsciente, de algum processo aí que a gente nem imagina, mas que está sendo movimentado ali, né, pelas espirais do tempo e da existência, do divino, né? Então, só gratidão. Então, agradeço a todas, a nossa família de alma, o Grande Espírito, as equipes que testemunharam esse nosso momento aqui, que possa nos acompanhar e nos sustentar durante todo esse período inicial, que tenhamos ótimas colheitas, né? E os nossos frutos sejam muito doces daqui para frente. Namastê. Amém. Boa noite, Sintam-se querida. abraçadas, de Sim, coração. boa noite. Beijos. Beijo, tá.